E aí, pessoal? Então, você foi lá, construiu sua aplicação de IA generativa no Amazon Bedrock e agora? Lançara só o primeiro passo, né? A grande questão é como a gente garante que ela vai continuar rodando direitinho e mais, de um jeito que seja seguro e que não estoure o orçamento. Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na observabilidade completa para aplicações Bedrock. O nosso papo de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende por que monitorar o Bedrock é tão importante. Depois, vamos ver na prática como registrar as invocações dos modelos, como ficar de olho nos knowledge bases e também como acompanhar os agents e guardrails. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como auditar tudo com eventos e trails. Bora lá? Então, antes da gente sair falando de ferramenta e configuração, vale a pena dar um passo para trás e pensar, por quê? Para que todo esse trabalho de monitorar? A resposta é bem direta, na verdade. É isso que separa um protótipo bacana de uma aplicação que aguenta o tranco do mundo real, uma aplicação de produção de verdade. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se a sua aplicação não é observável, bom, é como dirigir um carro no escuro de farol apagado. Não dá para saber por que uma resposta demorou mais que o normal, não se entende de onde veio aquele pico de custo na fatura, e muito menos se as políticas de segurança estão de fato funcionando. É um risco enorme. Para a gente organizar as ideias, dá para pensar na observabilidade como se ela fosse sustentada por 3 grandes pilares. O primeiro são os logs e métricas, que com o Amazon CloudWatch nos deixam ver o que está rolando quase em tempo real. O segundo são os eventos e automação, com o Amazon Event Bridge, que permite que a gente reaja a essas coisas de forma automática. E o terceiro, super importante, é a parte de auditoria e segurança com o AWS CloudTrail, que é tipo o livro de registros que anota quem fez o quê e quando. Juntos, esses 3 formam a nossa estratégia de ponta a ponta. Ok, vamos começar pelo básico do básico, a necessidade número 1 de todo mundo. Entender direitinho como os modelos estão sendo chamados. É por aqui que a jornada da observabilidade realmente começa. Pensa comigo, é fundamental saber exatamente o que foi perguntado para o modelo, o prompt, e o que ele respondeu. Sem essa visibilidade total do entra e sai, tentar consertar um bug ou melhorar a qualidade das respostas vira um puro achismo, um jogo de adivinhação. Não dá para trabalhar assim. Beleza, mas para onde a gente manda todos esses registros, esses logs? Basicamente, temos 2 opções principais e a escolha depende do que se quer fazer. Se a necessidade é agilidade, análise em tempo real, tipo criar um alarme se a resposta do modelo ficar lenta demais, aí o Amazon CloudWatch Logs é o melhor amigo. Agora, se a ideia é guardar um volume gigante de dados por muito tempo, para fazer análises mais pesadas depois ou para arquivar tudo, aí o caminho é o Amazon S3, é perfeito para isso. E para habilitar isso, é bem tranquilo. São basicamente 3 passos. Primeiro, a gente cria o destino, ou seja, prepara o lugar onde os logs vão ser guardados. Pode ser no S3 ou no CloudWatch. Segundo, a gente precisa dar a permissão correta para o Bedrock conseguir escrever lá. E terceiro, é só ir nas configurações do Bedrock e ativar a função, apontando para onde os logs devem ir. Simples assim. Certo! Agora que a gente já sabe como ficar de olho nas chamadas dos modelos, vamos para o próximo nível. Vamos falar dos dados que alimentam esses modelos, que dão um contexto para eles. Estamos falando dos Knowledge Bases, que são simplesmente o coração do padrão RAG, ou Retrieval Augmented Generation. É dali que o modelo puxa informação para dar respostas muito mais inteligentes e precisas. E aqui o ponto central é o seguinte: a gente precisa garantir que a ingestão de dados para essa base de conhecimento está funcionando bem, que está saudável. Porque, pensa só, se a gente tenta adicionar um documento novo e esse processo falha, a nossa aplicação vai continuar respondendo com base em informação antiga, desatualizada, e isso pode ser um problema sério. Todo documento que a gente envia para lá passa por várias etapas, um ciclo de vida. Mas o que a gente precisa mesmo é ficar de olho nos status de falha. Por exemplo, se aparecer um embedding failed, isso quer dizer que, na prática, o modelo não conseguiu ler e entender aquele documento. E se a gente não pega esse erro, nossa base de conhecimento vai ficar com buracos e as respostas da aplicação menos confiáveis. E o mais legal é que é muito fácil encontrar esses problemas. Olha só, com uma única linha de código, uma consulta simples lá no CloudWatch Log Insights, a gente consegue filtrar e achar na hora todos os documentos que deram esse erro de embedding. O que poderia levar horas de investigação, a gente resolve em segundos. É muito poderoso. Bom, vamos em frente. Agora, a gente vai subir um pouco o nível de abstração e olhar para a lógica da aplicação e para suas cercas de proteção. É hora de falar de monitoramento de agents e dos guardrails. E aqui a nossa abordagem muda um pouquinho.
Em vez de olhar para logs, para texto, a gente começa a olhar para métricas. São números, dados quantitativos que contam uma história sobre a performance, a latência e, claro, sobre as vezes em que as regras de segurança precisaram entrar em ação. Olha essa métrica aqui, Invocation Throttles. Ela é um baita sinal de alerta. Se esse número começa a subir, significa que a aplicação está tentando fazer chamadas mais rápido do que o Bedrock aguenta e ele está começando a barrar algumas requisições. É o famoso throttling. Isso pode ser um sinal de que precisa otimizar o código ou até pedir um aumento de limite de uso. Agora essa aqui, Invocations Intervened, é fundamental para a parte de segurança. Ela conta para a gente quantas vezes o seu guardrail precisou intervir e bloquear uma requisição. Se esse número está alto, pode ser um de dois problemas. Ou estão tentando mandar coisas indevidas para a aplicação, ou a própria política de segurança está restritiva demais e precisa de um ajuste fino. E um gráfico como esse aqui mostra o poder disso tudo na prática. Dá uma olhada como fica fácil separar os tipos de erro. Se a barra de erros de cliente está alta, o problema provavelmente está na aplicação, talvez um prompt mal formado. Agora, se são os erros de servidor que estão subindo, o problema pode ser lá no serviço do modelo. Ter esse diagnóstico na mão de forma rápida é, essencial em produção. Para fechar, vamos dar um zoom out, olhar a figura completa, vamos ver como a gente pode automatizar ações com base no que acontece e, principalmente, como manter um registro completo de tudo para fins de segurança e auditoria. É aqui que entra o Event Bridge. Com ele, a gente cria fluxos de trabalho automáticos super poderosos. Em vez de ficar perguntando, já terminou? Já terminou? Para um job, a gente simplesmente cria uma regra. Quando o job terminar, essa regra pode, por exemplo, disparar uma notificação ou até chamar uma outra função para continuar o processo. É automação de verdade. Agora, o AWS CloudTrail. A melhor forma de pensar nele é como o sistema de câmeras de segurança da sua conta AWS. Ele grava tudo. Cada chamada de API, não importa qual. Seja para criar um recurso novo ou para invocar um modelo, tudo fica registrado lá, com quem fez, de onde e quando. E aqui tem um detalhe super importante sobre o CloudTrail. Ele divide os eventos em dois tipos. Os eventos de gerenciamento, que são coisas como criar um agente, e os eventos de dados, que são as operações do dia a dia, como invocar esse agente. Como esses eventos de dados geram um volume de logs gigantesco, eles vêm desligados por padrão. Se for preciso auditar cada invocação, tem que ir lá e ligar essa opção manualmente. Fica a dica! Então, para a gente amarrar tudo, o CloudWatch é para a gente ver o que está acontecendo em tempo real, com logs e métricas. O Amazon S3 é o nosso arquivo morto, para guardar grandes volumes de dados. O Event Bridge é o nosso motor de automação, que reage às mudanças. E o CloudTrail é o nosso auditor, o olho da segurança que vê tudo. Cada um tem seu papel, e eles se completam perfeitamente. Com tudo isso em mãos, a gente pode finalmente responder aquela pergunta do início com muito mais confiança. Porque no final das contas, implementar observabilidade não é um extra, não é um luxo. É um requisito fundamental para a gente construir aplicações de IA generativa que sejam de fato seguras, confiáveis e que funcionem bem em qualquer escala.